Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da videoaula. Hoje falaremos sobre cálculo de energia elétrica e literalmente é como se calcula a energia elétrica mesmo numa casa, numa residência, num comércio, numa indústria, ok? Essa matéria vem depois do que a gente estudou de potência, porque o que as distribuidoras de energia, como por exemplo aqui em São Paulo a gente tem a Enel, faz é o que? Ela cobra de você um valor dependendo da potência do seu aparelho, da quantidade de uso, né, de horas que você usa. Ou seja, aparelhos que têm uma potência muito grande e você utiliza por muito tempo, você vai pagar mais na sua conta de energia elétrica, certo? Então, por exemplo, um chuveiro que tem uma potência altíssima, se você fica muito tempo utilizando esse aparelho, a Enel vai te cobrar um valor mais alto, ok? Do que você, por exemplo, ligar uma televisão, ok? Então, um caso bem emblemático aqui para a gente começar a discutir, não é falando um pouquinho sobre os tipos de lâmpadas, ok? Então, o que acontece? Com o advento da tecnologia, né, cada vez a gente foi melhorando mais a nossa tecnologia, as lâmpadas elas começaram a ser mais eficientes, ok? Porque o que a gente quer de uma lâmpada? A gente quer que ela simplesmente ilumine. Essa é a ideia principal de uma lâmpada, é iluminar. As lâmpadas mais antigas, além de iluminar, elas emitiam calor, ou seja, elas esquentavam. E você não quer que uma lâmpada esquenta, tudo bem? Então, eles foram criando tecnologias de evitar com que a lâmpada esquentasse e simplesmente iluminasse. Então, aí você consegue ter lâmpadas com uma potência menor, tá? Que, ou seja, você vai gastar menos energia, mas que ilumine do mesmo jeito, tá? Então, olha só, no início a gente tinha uma lâmpada que era chamada lâmpada incandescente. Ela tinha um fiozinho de tungstênio, que é um material metálico, e quando você ligava essa lâmpada, esse fio esquentava tanto que ele começava a brilhar, e aí isso dava a iluminação, tá? Basicamente acontece com o carvão em brasa, né? Que você fica lá e fica vermelhinho, era a mesma coisa que acontece aqui, tudo bem? Hoje em dia esse tipo de lâmpada está proibida, não se vende mais, e a indústria passou para a lâmpada halogênia, tudo bem? Que ela ainda também tem um gasto muito alto, tá? Ela tem uma potência relativamente alta, tá? Ou seja, ela não consegue ter uma grande eficiência na parte de iluminação, tá? Muito dessa potência está sendo perdida para se criar calor. A gente tem as lâmpadas fluorescentes, tá? Que são aquelas lâmpadas branquinhas lá, tudo mais, tá? Que você observe aqui, a potência dela é menor, né, do que uma comum, do que uma halogênia e do que a que eu acabei de falar, né? E por último a gente tem as lâmpadas LEDs, que são as lâmpadas que têm a melhor tecnologia, melhor eficiência de iluminação. Por quê? Porque ela libera pouquíssimo calor, tá? E toda a potência dela é utilizada para se iluminar, ok? Então o que a gente tem? Aqui a gente tem, fora a durabilidade, né? Olha só, a antiga durava 1 ano, você coloca que uma LED dura entre 15 e 25 anos, apesar que, sinceramente, na minha casa não chegou a durar tudo isso daí não, vira ou mexe elas queimam, mas ok. Então olha só, o que a gente está falando, que uma lâmpada comum que antes gastava 40 watts, numa lâmpada halogênia, mantendo-se a mesma iluminação, gastaria só 28 watts, e de uma fluorescente 8 watts, de uma LED 4 watts. Então é muito melhor você na sua casa ter todas as lâmpadas LED, tá? Porque elas têm uma potência menor e conseguem clarear a mesma quantidade do que essa comum, tudo bem? E você vai pagar menos de energia elétrica, porque lembra que o que a distribuidora de energia cobra de você é em relação à potência, tá? Tudo bem? Então aqui a gente tem, por exemplo, o que equivale a uma lâmpada de 60 watts, uma LED é 6 watts. Então tem aqui uma diferença de 10 vezes, né? Você tem uma economia aqui altíssima, tudo bem? Olha só lá o valor, tá? Então, por isso que a gente, tanto em energia, iluminação pública, fazer essa troca por lâmpadas LEDs, elas economizam a longo prazo, tá? Às vezes, talvez a LED seja um pouquinho mais caro que as outras, mas a longo prazo ela consegue economizar porque você começa a gastar menos de energia elétrica, ok? Então, fazendo essa explicaçãozinha aqui, aqui eu vou fazer com
com esse simuladorzinho aqui, que ele vai fazer o cálculo para a gente qual que é o gasto, tá? E aí depois eu vou fazer a mão ali com vocês. Okay? Então o que a gente tem aqui? A gente tem o aparelho, a potência do aparelho que a gente quer colocar. Então vamos pensar aqui no aparelho. Eu tenho uma lista, ok? Que tem aqui as potências mais ou menos, né, de vários aparelhos elétricos que a gente tem. Então aquecedor, olha lá, 1500 watts, né? Ar-condicionado, então quanto maior a potência do ar-condicionado, né, maior o tamanho do ar-condicionado, maior a potência dele, chapinha, aspirador de pó, TV, computador, monitor, esse monte de coisa. Vamos pegar um aparelho aqui, vou pegar um computador. Vou pegar aqui um computador que tem 450 watts de potência. Então vou colocar aqui 450 watts. Tá? Essa é a potência do meu aparelho. Tudo bem? Aí, quanto tempo eu uso esse aparelho? Porque, lógico, se esse aparelho está desligado, não tem como a Enel cobrar de você esse valor, tá? Então, vou imaginar que eu gosto de jogar bastante, eu jogo 5 horas por dia. Então, eu mexo no computador 5 horas por dia, tá? E aí, quantos dias eu deixo esse computador ligado, né? Então, aqui, por exemplo, como a Enel cobra por mês, né? Então, ela vai fazer essa conta do mês todo. Então vamos pensar que eu jogo todo dia. Então uns 30 dias eu estou jogando. Tudo bem? E aí, isso daqui, esse preço, é quanto que a Enel cobra da gente, né? Quanto que a distribuidora cobra. Eu não sei. Vamos então aqui pesquisar, né? Enel São Paulo, custo de energia. Vamos aqui entrar na tabela aqui da Enel. Tá? E aqui ele vai dar aqui várias tarifas. Residencial baixa renda, rural, então dependendo dessa classe que você está, você tem aqui a cobrança do valor. Eu vou pegar aqui essa daqui, a primeira, tá? Uma residencial, normal. Ela cobra mais ou menos 0,25, mais ou menos 26 centavos por cada quilowatt que você gasta no mês, tá? E aí, lógico, tem imposto e mais um monte de coisa, mas vamos colocar ela crua. Então, vou colocar isso aqui, tá? Ok, e aqui já apareceu pra gente. Então, olha só. Nesse mês, se eu ficar com olhem só com o computador ligado por 5 horas durante todos os dias do mês, eu vou gastar R$ 17,53, tá? Aí pensa que você tem ainda várias outras coisas, geladeira, você toma banho, etc e tal. Vamos pensar aqui, fazer a mesma coisa para um chuveiro. Deixa eu ver se aqui tem chuveiro, aqui ó. Tá no inverno, ó, chuveiro 6.000 watts, né? Então chuveiro é um gasto enorme. Então, vou colocar aqui 6.000 watts. Tudo bem? Só que chuveiro, vou imaginar que a pessoa toma banho de 30 minutos. Ok? Tá? Considerando que a pessoa toma banho todo dia, né? Ok, preço aqui. Então, a pessoa aí vai gastar R$ 23,37 tomando um banho por dia de 30 minutos. Se a pessoa tomar um banho de 10 minutos, certo? Então, vamos reduzir. Ver como caiu bastante o valor aqui, tá? Porque a potência do aparelho é muito alta. Agora imagine, por exemplo, você tomar um banho de 1 hora, né? Aqui 1 hora, bem, vai para quase R$ 50 você vai gastar por pessoa. Então, se você imaginar que tem 4 pessoas na sua casa que tomem banhos de 1 hora todo dia, você vai gastar lá em média R$ 200 só com o chuveiro, bem? Então, às vezes, questões de minutos dá uma diferença muito grande aqui no valor total. Ok. Legal, professor, aqui tem o resultado que você mostrou pra gente, né, tudo mais. Mas como que eu faço isso na mão, né? Esse que é o problema, como que eu faço isso na mão? Tudo bem? Eu vou dar umas arredondadas aqui, porque a gente vai pegar esses mesmos valores e vamos fazer aqui na mão agora, e vamos achar esse 7,50, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem a potência do aparelho. Vou descer aqui, tá? Então, a potência do meu chuveiro, aqui eu estou trabalhando com chuveiro, é de 6.000 watts. Acontece que as distribuidoras, elas trabalham com uma unidade que chama quilowatts, tá? Porque é uma unidade mais fácil de ser trabalhada. Se vocês olharem aqui, ó, quilowatts, tudo bem? Lembra que quilo é um prefixo que significa 1000. Então, por exemplo, quilômetro, tá? A gente fala, né? Quilograma, tá? E aí agora quilowatts, que a gente vai ver.
O que é 1 quilômetro? É 1000 metros. O que é 1 quilograma? É 1000 gramas. Então, o que é 1 quilowatts? É 1000 watts, tá? Ainda mais como os gastos são grandes de potência nas casas, então para você deixar um número assim mais bonitinho, a gente usa quilowatts. Então, para transformar de watts para quilowatts, é só a gente dividir por 1000, sempre, tá? Aí aqui, 6.000 dividido por 1000 vai dar 6 quilowatts, certo? 6 quilowatts. Tudo bem? Vou colocar aqui, para facilitar aqui pra gente, em hora, tá? Em hora certinho. Deixar as contas exatinhas para facilitar pra gente, tá? Aí acontece o quê? Além de você ter a potência do aparelho, você tem que saber quanto tempo ele está ligado, né? Então aqui no caso, a pessoa tomou um banho de 1 hora. Então eu preciso saber, pegar vou continuar aqui, essa potência do aparelho e multiplicar por quantas horas eu uso esse aparelho. Então ali eu coloquei que eu uso 1 hora, então vezes 1. Tá? E o tempo sempre tem que estar em horas, tudo bem? Então, por exemplo, ali eu mudei, né? Estava 10 minutos, eu não poderia escrever vezes 10 aqui. Tá? Eu teria que transformar 10 minutos em hora e depois colocar. Ok? Porque a Enel, as distribuidoras, sempre fazem essa marcação nossa em horas. Tudo bem? Tanto que se você olhar aqui, ó, quilowatts e o H, que significa horas. Ou seja, ele quer saber quantos watts, né, você gastou em relação às horas, tá? Não em minutos, em segundos. Então aqui, se eu fizer essa multiplicação, vai dar 1 vezes 6 quilowatts hora. Quer dizer que a cada hora que passa eu gasto 6 quilowatts. Tudo bem? Que é 6.000 watts. Legal, aí já tenho aqui esse valor. Tudo bem? Aí o que a gente precisa? Isso é para um dia, né? Então, só que a Enel ela cobra da gente do mês todo. Então aqui eu coloquei que a gente usou por 30 dias, tá? Então eu preciso multiplicar pelos dias que eu usei. Então vou fazer vezes 30. Gente, observem que aqui a gente não tem fórmulas, tá? É meio que um joguinho de lógica. Então, eu tenho um aparelho, transforma em quilowatts. Quanto tempo eu uso esse aparelho? 1 hora por dia. Então, multiplico por 1 hora. Agora, quantos dias eu uso esse aparelho na minha casa? Eu uso todos os dias. Então, vezes 30. Tudo bem? Então, se eu fizer essa conta, aqui pra gente vai dar 30 vezes 6, que vai dar 180 quilowatts hora. Ok? Então, ou seja, eu gasto 180 kWh, que é altíssimo, né? Que eu coloquei aqui 1 hora, nos 30 dias, tá? Isso aqui, deixa eu ver se aqui a gente tá, ó lá, aqui tá até o bonitinho, ó, horas de uso diário 1 hora, que a gente colocou, dias do mês que a gente está usando 30 dias, total consumido 180 kWh, 180 kWh, tá batendo, tá? Agora o valor informado do kWh. Então, agora a Enel vai pegar isso daqui e ela vai multiplicar pela tarifa, né, vezes o valor que ela cobra, que é, coloquei aqui, 25 centavos, tá? É bem maior que isso, porque tem um monte de imposto que entra. 25 centavos, ele faz 180 vezes 0,25, você vai chegar no valor de R$45. Tudo bem? Então, ou seja, aqui só com o chuveiro, tá? Usando ele 1 hora por dia durante 30 dias, eu vou gastar R$45. Aí a gente tem aqui, ó, 45, o mesmo valor que a gente tem aqui, ó, 45. Tudo bem? Então, inclusive aqui ele coloca, né, quanto que a gente gasta por dia e tudo mais, tá? E isso dá pra gente fazer para todos os aparelhos. Então, se eu quiser saber, por exemplo, da minha casa toda, o que eu vou ter que fazer? Pegar todos os aparelhos que eu tenho na minha casa, ver a potência desses aparelhos, ok? Pegar mais ou menos quanto tempo eu uso esses aparelhos, né, em horas. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui 30 minutos,
Eu não posso chegar aqui e fazer vezes 30, porque aí vai considerar que eu estou usando 30 horas. Aí tem que fazer a conversãozinha. Que a gente pode fazer da seguinte forma. Se uma hora tem 60 minutos, quantas horas tem lá em 30 minutos? Isso serve para qualquer tempo. Para 10 minutos, para 5 minutos, para 15 minutos, para 20 minutos, para 35 e assim por diante. A gente pode fazer uma multiplicação em cruz. Aí vai ficar lá para a gente o seguinte. 30 é igual a 60x. Passa dividindo. A gente vai ter que 30 sobre 60 é igual a x. Que isso vai dar, se eu fizer essa conta, vai dar 0,5, né? Vai dar meio, metade, ou seja, meia hora. Tá? Então, 30 minutos, meia hora. Quem quiser ir conferir, corta. 3 dividido por 6 vai dar 0,5, certo? Então, só não pode esquecer dessas conversões, tá? Primeira conversão que tem que se lembrar, sempre passar para quilowatts, a primeira coisa. Os aparelhos, eles aparecem em watts, sempre divido por 1000, aí vai aparecer quilowatts. Depois multiplico pelo tempo, que tem que estar em horas, certo? Depois multiplico pela quantidade de dias que eu uso e depois pelo valor da tarifa, tá? E aí vai dar o meu valor. Lembrando, como eu disse, isso daqui a gente não tem uma fórmula, tá? Então a gente tem que ir pelo quê? Pela nossa cabeça, usar um pouquinho a cabeça, a nossa lógica, tá? Beleza? Tudo bem, gente? A gente então finaliza por aqui, ok? A nossa segunda parte da videoaula e deixando uns exercícios para vocês e até mais.